Boa tarde, tudo bem com vocês, irmãos, queridos, amigos, visitantes, pessoas que estão nos vendo de diversos lugares, às vezes da igreja, às vezes de casa, às vezes do trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais uma classe bíblica online. E hoje do meu lado aqui está a Mariana, a primeira presença feminina, para ninguém falar, vocês são machistas. Não, temos presença feminina. É que são poucas as mulheres que se interessam em fazer lives, em participar dessas programações, então tem aqui a oportunidade, o privilégio de ter a primeira presença feminina, que talvez não a única, eu espero que venham mais presenças femininas aqui na nossa classe bíblica online. Vamos quebrar um pouquinho a nossa liturgia? E aí, Mariana, como você está? Estou bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, assim como o Denilson disse, né? Nós estamos muito felizes e mais que nós, né, Jesus, pela presença de todos aqui nessa live. A Mariana, para quem não conhece, eu conheço tanto ela quanto o esposo dela. Mas para quem não conhece o esposo dela, vem aqui, esposo da Mariana, vem mostrar, vem mostrar a carinha aqui rapidinho no nosso meio aqui. Vem cá. Olha lá, ó. São meus padrinhos de casamento, Tiago e Mariana. Então, o Tiago participou da nossa terceira classe bíblica, ou da segunda, né? Crescendo em Cristo? Crescendo em Cristo. E agora a Mariana está aqui e vamos falar sobre espírito de profecia, ou mais comumente chamado de dom de profecia. Mas espírito, a gente fala espírito de profecia por causa de algo bem importante, por causa de algo bem especial, e daqui a pouco iremos explanar um pouquinho mais do estudo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Está fazendo, pelo menos aqui em volta desse pequeno estúdio montado, está fazendo uma tarde de sábado bem calorosa, bem quente, e independentemente de qual seja a temperatura que esteja aí onde você está nos assistindo, quer seja ao vivo, quer seja gravado, que Deus possa iluminar o nosso estudo, tanto a nós quanto a vocês que estarão ouvindo por aí. E nós ouvindo também, porque sua presença é muito especial. Tanto é que eu já quero deixar as nossas redes sociais para você. Você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, temos 2 lugares diferentes onde a gente transmite. Um desses lugares é da nossa querida, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, é da nossa querida igreja do Jardim São Manuel. Então, como nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a abreviação está aí, IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD São Manuel NO, que é uma igreja que tem em Nova Odessa. IAGE São Manuel NO. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo TikTok. Em breve teremos muitos conteúdos lá no TikTok. Mas não somente pela IAGE São Manuel NO. Nós também temos a rede do nosso distrito, que é o Distrito São Jorge. Então tá aí na tela para vocês, Distrito São Jorge, tanto no Facebook quanto no YouTube, no Instagram e também no TikTok, Distrito São Jorge. Estamos online em 3 plataformas simultaneamente, nesses 2 lugares, tanto na IAGE São Manuel NO quanto no Distrito São Jorge, ok? Facinho de memorizar, curta aí nossa página, se inscreva em nossos canais, siga a gente lá no Instagram e no TikTok. Vai ser um prazer estudar a Bíblia juntos, ok? Deixa eu pegar o meu... Senão eu fico perdido aqui. Vamos lá. As nossas redes sociais. Temos algum abraço no momento? Porque as pessoas não estão entrando. Temos uma pessoa aqui. Eu acho que você vai gostar. Ele está aqui todas as lives. Vamos ver se vai aparecer o nomezinho dele ali. É o Jair Mota. Conhece? Boa tarde, eu acho que eu conheço, viu? Quem que é Jair Mota? Meu sogro. Aí. Jair, bem-vindo. Deus te abençoe, viu? Que você possa ter uma tarde abençoada aí onde quer que você esteja. Ele está onde agora, Thiago? Ele está na cidade de Registro, próximo ali a Curitiba. Registro? Estado de São Paulo, Registro. Então Deus te abençoe aí e faça suas perguntas, digite aí seus comentários. Teremos o maior prazer de estudar aqui juntos, ter essa integração. Não só o Jair Mota, mas como qualquer outra pessoa que esteja nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu quero mandar um abraço também para o Luiz Miguel, o nickname dele é Luiz Miguel 19, ele está nos acompanhando lá pelo Instagram. E também para o Edson e para a Sara, que também estão nos acompanhando pelo Instagram. Grande abraço para vocês. Quando surgir mais algum nome, mais algum comentário, eu trago aqui durante a live, ok?
Deixa eu tirar o comentário de Jair ali. Prontinho. Já já nos falamos mais, Jair. Eu quero colocar aqui o comentário do nosso amigo, eu vou falar nosso amigo, nosso querido, nosso companheiro Jair aqui, porque está conosco todas as lives. Ele colocou uma coisinha para vocês dois aqui, viu? Vamos lá. Colocou o seguinte: eu estou na cidade de Registro, minha nora e meu filho queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Mariana, esse é o seu momento, tá? A gente vai iniciar daqui a pouquinho o nosso estudo. A gente quebrou a liturgia, mas isso não significa que você não deva falar. Então, ó, é o seu espaço, quer mandar um abraço, quer mandar um alô para alguém, quer mandar um recado, fica à vontade. Então, eu quero mandar um abraço, né, para o meu sogro, que sempre está aí, né, presente, está firme nas nossas lives, aí participando, aprendendo também, né, mais sobre o amor de Cristo. Para as nossas IASDs, né, que estão, nossos amigos estão participando, como o Denilson já falou, a Sara Edson, Luiz Miguel, que, né, do nosso Distrital Jovem. E para todos aqueles que vão assistir, né, talvez não agora ao vivo, né, mas futuramente. Que Deus possa estar abençoando e iluminando a vida de cada um. Amém. E antes de pedir para você fazer a oração inicial, temos mais uma pessoa, a Cristina Pereira. Vamos ver se o comentário dela vai aparecer. Beleza? Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Eu, particularmente, pela foto, eu não sei quem é a Cristina. Talvez eu até já tenha conhecido. Conhece a Cristina? Alguém aqui, Pereira? Pessoalmente? Pela foto, Cristina, pela foto, está muito pequenininha, não estou enxergando. Mas não tem problema. Seja muito bem-vinda, você que já participou de outras lives. É um prazer ter sua presença aqui mais uma vez. Teve dúvida? Quer fazer algum comentário? Não se acanhe, pode digitar, que a gente vai estudar todo mundo aqui junto, beleza? Eu acho que a nossa irmã Cristina, né, que é da IASD do Jardim Santa Madalena, ela sempre acompanha mesmo, nos ajuda, dá muita força com os desbravadores. Um abraço para as crianças, eles disseram que ia entrar, não sei se estão assistindo pelo YouTube. Eu consegui ver a foto dela um pouquinho maior, tá conseguindo ver? Um pouquinho, acho que não, então. Não tem problema. Quer seja nossa, Cristina, quer não seja, agora você é nossa, porque você faz parte da classe bíblica, ok? Muito bem-vinda aqui, Deus te abençoe. Mariana, por favor, nós vamos começar o estudo. Você pode fazer uma oração inicial? Então, oremos. Querido bom Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais essa tarde de sábado, por mais esse estudo que vamos fazer. E suplicamos a Ti, ó Pai, pela presença do Seu Santo Espírito, que sem Ele nada a gente pode fazer, sem Ele nós não podemos testemunhar e muito menos chegar-nos até Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo, abrindo os nossos corações e cada palavra que seja dita aqui, que seja falada de acordo com a Sua vontade. Fica conosco, tudo isso te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos então iniciar nossos estudos. Para quem está nos acompanhando, diga aí se vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem, se a imagem e o som está chegando ok para vocês, tá bom? Esse feedback é muito importante para a gente corrigir qualquer erro que esteja acontecendo e a gente não esteja vendo, tá bom? Então diga aí se está tudo ok no áudio e no vídeo, tá? Mariana, espírito de profecia, mais conhecido assim como dom de profecia, podemos colocar como dom de profecia. Eu até tinha perguntado se você queria fazer a introdução ou não. Você é uma pessoa que lê bastante espírito de profecia. Na nossa igreja a gente tem essa questão muito forte, né? Essa doutrina de espírito de profecia é muito forte em nosso meio. E é 100% baseada na Bíblia. Você gostaria de fazer a introdução? Você que sabe, senão eu leio o verso aqui. A gente vai conversando, então. Então vamos lá, comenta pra gente o que é espírito de profecia, por favor. Até aqui, antes da gente entrar nesse termo, né, propriamente dito, eu gosto muito dessa passagem que você colocou, né, de Joel 2, capítulo 2, versos 28 e 29. Certo, então vou colocar lá para os irmãos lerem. Joel capítulo 2. 2, verso 28 e 29. Eu vou abrir minha Bíblia porque eu não enxergo de longe. Certo. Então vai ficar mais fácil. O Daniel, Oséias, Joel. Então vamos lá. Daniel, depois de Isaías. Daniel, Oséias e Joel. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Está na tela para os irmãos lerem. Pode ler na Pode minha ler. versão?
Então, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, essa parte, né, a primeira parte do verso 28 que fala que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, todas as pessoas na Terra, um momento da vida, elas vão receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos convence, ele nos conduz ao arrependimento. Então, o Espírito de profecia nada mais é do que pegar essa ação do Espírito Santo e nos conduzir de volta a Deus, né? Nos conduzir de volta a Cristo. Até eu anotei aqui como um comentário, né, que hoje milhões de pessoas acreditam em diversas coisas, né, que nós temos um destino, ou acredita em horóscopo, acredita que, né, a nossa vida está escrita nas estrelas, só que não. Né? Deus já deixou tudo escrito na palavra dele. Ele usa o Espírito Santo para nos conduzir. Ele fala, esse é o caminho, andai por ele. Ele já deixou para a gente o que vai acontecer no futuro. E por isso ele usou essas pessoas usadas pelo Espírito Santo com esse dom de profecia para nos conduzir de volta aí aos pés de Cristo. Até aqui você colocou, né, que o Espírito Santo ele seria derramado de uma forma mais intensa nas proximidades da vinda de Cristo, ou seja, o derramamento da chuva serôdia. Até eu estava lendo, né, a respeito de chuva serôdia, chuva temporã, que na época de Israel eles faziam as plantações e a chuva temporã caía ali para a semente germinar. Era uma aguinha mais fraquinha, era só para dar uma regadinha. Fraquinha, que acontecia ali no começo, na época, né, das plantações. E no final, antes, né, da colheita, caía essa chuva serôdia ali, uma chuva mais torrencial. Para quê? Para que terminasse de desenvolver o grão e esse grão pudesse ser ali, né, feito a colheita e todos iriam ser beneficiados. E a mesma coisa acontece, né, que a chuva serôdia, ela é o refrigério da presença do Senhor. Então, Deus ele vai derramar, né, em um certo momento, a gente vai estar discutindo mais para frente, essa chuva serôdia, né, de forma mais abundante. Algumas gotas já estão aí caindo em alguns lugares. E aí pessoas vão sim se levantar, como diz em Joel. Os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar e Deus vai estar terminando essa obra aqui na Terra. Amém, amém. Se você crê nisso, diga aí nos comentários. Amém. Então, pelo que eu entendi, a chuva serôdia, né, que é a chuva mais torrencial, mais pesada, o derramamento do Espírito Santo vai ser maior. Por isso que na profecia de Joel capítulo 2 diz que os nossos filhos e filhas irão profetizar. Então o derramamento do Espírito Santo junto com a profecia, por isso que nós chamamos de espírito de profecia. É uma junção do derramamento do Espírito Santo com o dom de profetizar, que está na Bíblia, sempre esteve, e a gente vai entrar em maiores detalhes agora. Deixa eu só ver se os comentários dos irmãos aqui, se está tudo ok, se o áudio está legal. É bom ter esse feedback para a gente saber se está tudo ok. Ah, tem uma pessoa aqui que eu tenho que mandar um abraço. Eu tenho que mandar um abraço para essa pessoa. E essa pessoa é, vamos ver? Minha mamãe. Maria das Graças. Ô mãe, você e o pai aí, a senhora e o pai, Eduardo Araújo, meu pai, um grande abraço para vocês. Amo vocês, tá bom? Eu sei que não é muito legal fazer isso numa live, muita gente assistindo, mas eu amo vocês demais, tá, pai e mãe? Aproveitar enquanto tem, né? Uma bênção ter pai e mãe. Graças a Deus. Vamos lá. Profecia. Você explicou para mim já a respeito do derramamento, que de acordo com Joel 2, vai ter esse derramamento do Espírito Santo de uma forma mais abundante no fim dos tempos. Perfeito. Agora eu quero que você comenta para a gente sobre profecia, sobre ser um profeta, tá? A gente faz umas questões, mas fique à vontade para poder sair e comentar qualquer outra coisa, tá? A gente bola um rascunho para poder, aqui irmãos, fazer uma live assim, bem didática, mas o Espírito Santo pode mudar tudo a qualquer momento, dependendo da hora que ele fala no nosso coração. O mesmo Espírito que agiu por meio dos profetas, que agirá por meio dos nossos filhos e filhas, também está agindo aqui nesse momento para o estudo dessa classe bíblica. Então fala pra gente, Mariana,
O que é um profeta e como identificar se ele vem de Deus? Porque existe, infelizmente, em nosso meio, muitos falsos profetas. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive para a gente aqui que estuda bastante, o que é um profeta? O que define um profeta? E além disso, como saber se esse profeta é ou não é de Deus? Então, o profeta, né, pelo menos que a gente vê no Antigo Testamento, ele era uma pessoa que recebia a mensagem de Deus e ele tinha por obrigação proclamar essa mensagem. Em muitas passagens a gente encontra até como vidente, né? Hoje a gente usa vidente com outro sentido, mas na Bíblia traz vidente porque ele recebia visões, né, de Deus para proclamar essa mensagem. E aí até aqui a gente tem algumas passagens que falam algumas características, né, desses profetas. E antes de Deus fazer qualquer coisa à humanidade, qualquer coisa assim ao ser humano, Deus, ele sempre avisa aos servos deles, os profetas. Deus nunca deixa a humanidade desamparada e muito menos desavisada. Antes de qualquer ação divina, ele avisa primeiro. Por quê? Porque muitos, às vezes, se encontram até despreparados. A pessoa, às vezes, não tem o pleno conhecimento de que a ação dela está indo contra a vontade de Deus. Então, Deus usa esses servos, esses mensageiros, para levar a mensagem. Fala, você está andando dessa forma, você está agindo dessa maneira. Então, para que você possa viver de acordo com a plena vontade de Deus, você tem que converter o seu caminho. Até essa passagem que eu citei, ela está em Amós 3:7, que Deus não deixa, né, de avisar, não toma nenhuma atitude antes de revelar aos seus servos, os profetas. Acho que vale a pena colocar essa passagem aqui, hein? Amós 3, verso 7, é o livro da frente aí de vale Joel. A pena, ó. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, não é a Mariana que está dizendo. Quem está dizendo é a Bíblia Sagrada, ok? Mariana, deixa eu só fazer um corte rapidinho. Os profetas seriam, então, os intermediadores. Seria mais ou menos isso. Alguém entre Deus e os homens. E eu paro para pensar nisso, principalmente quando eu leio os primeiros capítulos de Gênesis. Se não houvesse o pecado no mundo, não precisaria de um intermediador. Porque no começo, Deus tinha uma comunicação direta com Adão, com Eva, com seus filhos, com Enoque, inclusive, ele tomou Enoque para si. Enoque não conheceu a morte, foi uma das duas pessoas, de acordo com a Bíblia, que não conheceu a morte, outra foi Elias. Infelizmente, por causa do pecado no mundo, é necessário, então, nesse momento, um profeta para fazer uma ponte assim, de comunicação entre Deus e os homens. Não que Deus esteja distante da gente. Quer falar sobre isso? Até eu ia comentar, não necessariamente que a gente precise desse profeta, né? Hoje ainda mais que nós temos a Bíblia, né? A maioria das profecias já estão aqui. É claro que no final dos tempos vai ter muita gente ainda que vai profetizar, mas com o intuito de chamar, né, essas pessoas de volta ao redil de Deus. Pode prosseguir, então. Mas com a morte de Jesus, eu acho que ainda vai ter o estudo da justificação. Justificação foi semana passada. Já foi. Ela vai falar aqui rapidinho sobre justificação. Acesse nossas lives aí passadas. Semana passada teve justificação pela fé. Pode continuar. E aí Jesus, então, ele veio para nos reconciliar com Deus, né? Para quebrar um pouco esse abismo de distância. Por isso que quando a gente ora em nome de Jesus, para que Deus Pai possa, então, estar nos ouvindo, né? Para que Jesus possa estar nos justificando pelo sangue dele. Mas sim, os profetas, eles têm esse dever, né? Deus manda uma mensagem, porque muitas vezes nós não estamos tão sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes a gente, né, é condescendente, né? A gente acaba aceitando algumas condições, tanto na alimentação, vestuário, filmes, várias coisas que a gente acaba aí tomando na vida, que acaba nos distanciando um pouco de Deus. Então, geralmente os profetas, eles têm uma comunhão mais íntima com Deus. Eles são cheios do Espírito. Mais para frente a gente vai ver aí que muitas das passagens que se referem a alguns profetas falam, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Principalmente no Antigo Testamento, né, onde tinha a maioria dos profetas. E detalhe, o Espírito Santo, coisa que não existe só no Novo Testamento, agia também no Antigo. E mais para frente já temos uma live marcada para o início do ano que vem. Vamos falar sobre o Espírito Santo.
Para quem não aceita o Espírito Santo, esteja preparado, porque é bíblico, tá bom? Pode prosseguir. E aí seria isso, né? Então Jesus nos reconciliou e o Espírito Santo, ele age através de pessoas que estão aí em termos mais consagradas para poder trazer aqueles que estão mais separados de Deus de volta ali, né, aos caminhos do Senhor. Certo. Preciso de alguns versículos. Você pode me indicar alguns versículos sobre essa primeira questão? Então vamos lá. Não precisa ser todos, aquele que você sentir de falar. Eu sempre gostei muito de Isaías 8, 19 e 20, né, que fala a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. E realmente, isso é a primeira coisa aí, né, para um mensageiro do Senhor, ele ser classificado aí como um profeta, eu até abri aqui na Bíblia, né, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, como eu tinha comentado, né, muitas vezes vai procurar lá, vou procurar meu futuro nas estrelas, no destino, né, nas cartas, e aí a Bíblia traz aqui um conselho, né, que chilreiam e murmuram, que fica lá falando baixinho, fica fazendo, né, alguns rituais, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, se os profetas não estiverem de acordo com a lei de Deus, eles não são profetas verdadeiros. Perfeito. Quer pular para a próxima? Quer falar mais algum? Até aqui, só resumindo, né, as outras características aí, né? O profeta, tudo que ele fala se cumpre, né, de acordo com a vontade de Deus. Os frutos deles vão revelar realmente quais são, né, as intenções, qual é o caráter desse profeta. E ele tem que necessariamente confessar Jesus Cristo como Deus, aceitar a morte e a ressurreição de Cristo e a intercessão dele por nós. Podemos citar esse verso de confessar Jesus como Deus? Qual que é? Você sabe exatamente qual que é aqui? Está em 1 João 4, verso 2. Esse eu acho interessante colocar. 1 João 4, verso 2. Olha só, isso é legal. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Pronto. Eu acho legal colocar esse, só para a gente poder fechar essa questão, né? Podemos pular para a próxima? Sim. Antes, quero mandar um abraço. Não, eu vou pausar toda hora aqui, porque tem mais pessoas entrando. Essa pessoa aqui, eu amo ela. Eu amo essa pessoa que eu vou colocar, ó. É a minha esposa. Ela está assistindo do outro cômodo da casa aqui. Amor, te amo, você sabe disso. O Tony também, junto com a Gleida, assistindo a gente. Essas pessoas estão no YouTube, ok? Tony, Gleida e família, sejam muito bem-vindos, ok? E o Jair, ele saiu do Facebook e entrou aqui no YouTube, ó. Ele tá dinâmico, o importante é estar assistindo. Valeu, Jair, obrigado, hein? Beleza, vamos ver se tem mais alguém. Não posso deixar de citar o nome de ninguém, porque é legal quando as pessoas falam o nosso nome, ver que a gente está sendo notado. E minha mãe, eu acho que já coloquei o comentário da minha mãe. Então eu quero ter essa interação com vocês, porque é isso que faz toda a diferença na nossa classe bíblica. Por enquanto é só isso. Deixa eu ver no Instagram se mais alguém entrou. Não, por enquanto não. Então vamos continuar. Pergunta número 2. Você falou para mim que todo profeta confessa Cristo ser Deus, produz frutos que mostram que ele realmente é um profeta, pelos seus frutos os conhecereis, né? E também você falou uma outra coisa. Vivem de acordo com a lei e aquilo que ele fala se cumpre. Não que seja uma adivinha. Não podemos confundir uma adivinha com... Adivinha é outra coisa. Adivinha tem a mão dada com o tinhoso, que não é esse caso aqui. Enfim. Agora, se um profeta não apresenta essas características, ou seja, se ele não é quem diz ser, qual que é o propósito dele? Porque a gente já viu que o propósito de um verdadeiro profeta é comunicar a mensagem vinda de Deus. Comunicar o evangelho, qualquer coisa, qualquer mensagem que venha de Deus. Então, se ele não está ali como representante de Deus, qual que é o objetivo dele? Nos afastar de Deus. É o objetivo contrário, né? E até Jesus, em Mateus 24:4, ele falou, né? Veja que ninguém vos engane.
porque surgirão falsos cristos, né, e se possível enganarão a muitos. E depois no verso 24, vamos acompanhar aqui. O 4 já está aí na tela, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. O capítulo 24 fala sobre o princípio das dores, os sinais da volta de Cristo, né? E qual que é o verso agora? Agora é o 24. 24 na tela. Que aí fala, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o intuito desses falsos profetas é nos afastar de Deus, né? Os profetas querem nos levar a Deus, nos colocar de volta no caminho, e os falsos profetas nos enganar, né? Assim como Eva foi enganada, você citou, né, o início da criação, ela foi enganada pela serpente que utilizou ali, Satanás se utilizou dela como uma médium, e a mesma coisa ele faz utilizando pessoas como falsos profetas para poder enganar o povo de Deus. Até eu coloquei aqui como um exemplo, em Jeremias, capítulo 28, traz a história de Jeremias, né, que é o profeta de Deus, e Ananias, que era um falso profeta. E o que aconteceu? Jeremias tentando encaminhar o povo de Deus, falando do exílio de Babilônia, e o outro falou, é mentira, isso nada vai acontecer. Vocês vão passar dificuldade agora, mas depois tudo volta ao normal. Só que aí Jeremias falou, né, se a palavra dele se cumprir, então ele é verdadeiro. Se não, você vai morrer, e determinou ali um tempo que ele iria morrer. Agora, eu só teria que consultar aqui para ver certinho o tempo. Inclusive, Deus deu mais 15 anos? Não. Não é nessa passagem, Não. então estou confundindo aqui, irmãos. Tem uma outra passagem, é Saul que vai atrás de um profeta, entre aspas, e querendo falar com Elias, que já tinha, que não estava mais entre eles. É Saul, não é? A feiticeira de Endor atrás de Samuel para poder ajudar ele. Elias não, Samuel, né? Ele queria, desculpa, irmãos, estou trocando os nomes aqui. Saul foi atrás da feiticeira para poder falar com Samuel, que já tinha morrido. Sim. Então, aqui não é espiritismo. Aqui é coisa demoníaca mesmo, gente. E mais para frente a gente vai ter uma live falando sobre espiritismo. Inclusive essa passagem vai estar junto. Que infelizmente o espiritismo é algo antibíblico, é algo, desculpa o pesar da palavra aqui, é algo demoníaco. Não é ensinado na Bíblia, não tem respaldo nenhum bíblico. Mas enfim, a gente vai fazer uma live mais para frente sobre isso. Sim, até a passagem que eu falei está então em Jeremias 28, verso do 15 ao 17. Que diz assim, ó, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ele ainda considera ele como um profeta. E falou assim, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás esse ano porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então ele morreu. Aqui não fala quanto tempo depois, mas foi no mesmo ano. Jeremias falou, você está levando o povo a acreditar em mentira, está levando o povo a acreditar contra o assim diz o Senhor. Então Deus falou, você vai morrer, porque você está corrompendo o povo. E só uma correção, eu tinha falado sobre dar mais 15 anos, mas foi com o rei Ezequias. Foi com o rei Ezequias. Ainda bem que a Bíblia está aqui, para não deixar eu me enganar. Ezequias, que é uma outra história, o tempo dele estava acabando, e Deus deu mais 15 anos, foi suficiente para ele se perder, infelizmente. Vamos lá, vamos prosseguir, mas isso é uma janelinha, não faz parte da nossa live. Podemos pular para a próxima? Sim. Mas antes, como de praxe, vamos ver se tem mais alguém aqui, porque eu quero mandar um abraço. Eu tô carente hoje, quero mandar um abraço, mas os irmãos não colocam seus nomes, então não tem como mandar um abraço. Vamos lá, tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Ninguém colocou mais nenhum comentário, então vamos prosseguir com a nossa live. Pergunta número 3. Na Bíblia temos alguns profetas bastante conhecidos. Profetas maiores, profetas menores. Temos ali Moisés, temos Elias, temos Samuel, temos, eu citei aqui, Isaías, Jeremias, beleza? Jeremias eu acho que eu já disse. Abacuque, não sei se ele é um grande, se é um pequeno, acredito que ele é um menor, né? Profeta menor. Enfim, temos inúmeros profetas na Bíblia. Todos são homens. A Bíblia relata profetas mulheres.
Sim, temos muitas profetisas também, né? Não só os homens, as mulheres também, elas tinham a voz dela, né? Apesar de toda a circunstância, né? Que muitos falam, não, as mulheres eram oprimidas, mas nem sempre, porque o papel da mulher israelita, diferente das mulheres das outras nações, ela tinha o papel de cuidar da casa, ela era a administradora do lar. Então, todos os bens, na realidade, meio que era a mulher que administrava. E ela tinha, sim, uma voz de comando. E até na Bíblia traz algumas mulheres, né, algum relato dessas mulheres que eram, inclusive, líderes. Né? Uma delas é Miriam, irmã de Moisés. Né? Que Miriam ela chegou a profetizar também. E ela foi uma mulher muito usada por Deus, apesar dela ter tido uma picuinha com o próprio irmão, né? Ela ficou meio ciumenta, mas Deus mesmo assim a usou muito, porque ela era uma líder, então ela não poderia passar impune por uma atitude ali, né, que não estava de acordo com a vontade de Deus. E outras mais, né? A gente tem Débora, Ana, me admiro muito de Ana, né? Não sei quantos conhecem. Tem os versos, né, que falam dela, são bem pouquinhos. Eu acho que seria até interessante nós lermos aqui. Está em Lucas, capítulo 2, verso 36. Que eu fico imaginando como essa mulher foi virtuosa e foi persistente também. Porque ela, assim como Simeão, acho que todos conhecem mais Simeão, de quando Jesus foi apresentado no templo, a profetisa Ana, ela queria também poder ver ali a glória de Deus, que diz assim, no capítulo 2, verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então ela ficou viúva, e ela ficou viúva aí por 84 anos. E ela não deixava o templo, mas adorava de dia e de noite com jejum e oração. E o sonho dela era ver o Salvador, assim como Simeão também. Imagina uma mulher de 84 anos, viúva, dia e noite ela estava no templo. É claro que muitas pessoas com certeza já taxaram ela de louca, né? Porque quando a gente começa a pregar, tentar fazer a vontade de Deus, mas você é doido, você vai fazer isso, você vai deixar de comer isso, você vai deixar de trabalhar, você vai perder esse emprego, né? Muitas vezes tem gente que fala assim, você vai ficar indo na igreja, vai ficar lá, você vai esperar um Jesus que você nem sabe se vai voltar. Então, muitas vezes, mesmo ela estando dentro do povo de Deus, ela foi também, né, muitas vezes humilhada, taxada ali, né, de toda essa persistência, mas Deus concedeu esse privilégio a ela ali de pegar nos braços o Salvador. Tem um versículo bíblico, inclusive, eu não lembro quem, eu não sei se é Paulo ou se é outro personagem que fala, que essa vida aqui pra gente, tudo que a gente passa aqui é considerado como refúgio, comparado com a eternidade. Então, o pensamento dessas pessoas, infelizmente, é um pensamento bem limitado. É algo que o nosso querido amigo José, também conhecido como Zé, é gente que não tem Deus no coração. Ele sempre fala isso. Seu Zé é um grande amigo. Então, as pessoas que realmente não têm Deus no coração, não têm Deus no coração de uma forma intensa, de uma forma viva, porque todo mundo tem Deus no coração, mas precisa de ter de uma forma mais fiel, uma forma mais intensa, né? Essas pessoas são limitadas nos seus raciocínios, acham que tudo acaba nessa vida, só que a eternidade é algo que a gente não consegue explicar, né? É algo muito maior do que a gente vive aqui nessa terra. Teve mais alguém? Teve mais outras, até estava olhando aqui, né? As filhas de Felipe, esse Felipe era diácono, né? As 4 filhas dele eram profetisas. Imagina, ele só tinha 4 filhas mulheres e as 4 profetizavam. Elas não deixavam de falar a mensagem, muito menos pregar a palavra de Deus. Teve uma também que não recebeu o título de profetisa, mas na Bíblia fala que ela foi cheia do Espírito, que quando Maria, mãe de Jesus, foi se encontrar com a prima dela, Isabel, fala que o Espírito Santo encheu ela e ela falou, bendita é vós entre as mulheres, né? Que no teu ventre você está carregando a salvação do mundo. Já sabia, né? Já estava profetizando. Já estava profetizando que quem estava ali não era, né, qualquer um, era só o Salvador do mundo. Só o Salvador, né, do mundo, só isso. Então Isabel também foi muito usada ali por Deus, né? E ela também carregou o maior dos nascidos de mulheres, né? O maior foi João Batista. João Batista, sim. 6 meses mais velho que Jesus. Sim. Vamos lá então, podemos pular para o próximo?
Eu tenho que ficar de olho nos comentários aqui, porque se cair alguma pergunta, nós responderemos, tá, irmãos? Nós responderemos, tá bom? Nossa, tá contando pra mim. Nós responderemos. Por enquanto não, tá bem tranquilo, você tá livre por enquanto, viu? Você tá se livrando. O pessoal Os deve... irmãos são bem conhecedores. Que bom, né? Porque se não conhecer, você tá lascada. Vamos lá. Pergunta número 4. Por que devemos crer nos profetas de Deus? Eu acho que você meio que já respondeu isso. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho mais, tá bom? A palavra de Deus diz que devemos rejeitar suas profecias. Opa, caiu uma panelinha ali. Então, por que a gente tem que crer? Por que nós devemos crer, aliás? E nós devemos rejeitar ou devemos aceitar? Me fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então, muitas pessoas acabam, às vezes, rejeitando não só as profecias, mas quem fala também, né? Porque fala assim, não vou ouvir essa pessoa. Como Felipe mesmo disse de Jesus, né? Pode vir... Felipe não, Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque profeticamente não tinha nada de bom lá, realmente. E aí muitos acabam rejeitando os mensageiros de Deus. Só que rejeitando a mensagem, né? Você não tem como, o mensageiro, você não tem como destruir a mensagem. A mensagem, quando ela está dada, ela vai acontecer, porque tudo que Deus fala acontece. A palavra de dele é verdade. E Deus não é homem para que minta, né? Então, o que ele falar realmente vai acontecer. Tem até aqui um verso que eu peguei, tanto o verso quanto o que traz no comentário do Nisto Cremos, que é esse livro que está aqui em cima, né? Que são as nossas doutrinas e crenças fundamentais. 28 doutrinas baseadas na Bíblia. Isso. Vale lembrar disso. 28 crenças. 28 crenças. As doutrinas da igreja, que nós temos 28 crenças, desculpa, às vezes termo errado. Baseadas, aqui diz, até pequenininha aqui embaixo, não sei se vai focar, provavelmente não, as 28 crenças fundamentais da igreja de 27º dia. São baseadas 100% na Bíblia. A gente pode pregar, pode passar no tema da classe bíblica, igual a gente já falou, né, Tiago? Crescendo em Cristo. É uma das doutrinas. Nós estudamos a Bíblia aqui, uma live inteirinha falando sobre Bíblia. E com certeza, as doutrinas, grande parte das doutrinas que estão aqui, estão na maioria das igrejas. É uma ou outra coisinha que é diferente. Por isso que a gente estuda junto, para poder aprender um com o outro. Preciso de versos. Sim. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Esse é o do Nisto Cremos? Também. Você ia falar? E o que você... Então beleza, então vamos lá. É o mesmo. 2 Crônicas 20 e 20. Pode ler pra gente, por favor. Então, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Até aqui fala, né, que o livro do Apocalipse, ele profetiza que o testemunho de Jesus haveria de manifestar-se através do espírito de profecia nos últimos dias da história da Terra. Isso representa um desafio a todos no sentido de não assumir uma atitude de indiferença ou descrença, mas aprovar todas as coisas e reter o que é bom, que é o outro verso também que eu vou citar aqui, né? Pode citar. Que é 1 Tessalonicenses 5:20, né? Tudo a gente prova e retém o que é bom. Porque Deus, como a gente já comentou, né, tudo ele revelou aos seus servos, os profetas. Então, se a gente crê em Deus, a gente vai estar seguro, né? Vai estar ali garantida a nossa segurança. E a gente só vai prosperar se crer nos profetas, porque Deus, através, né, desses homens, dessas mulheres inspiradas, ele deu a sua mensagem, né? Ele transmitiu essa mensagem para que nós pudéssemos ali estar seguros e prosperar. E aí, até eu coloquei aqui que tudo nós devemos colocar no crivo da Bíblia. Não sei se você já viu o crivo, como que ele é. Acho que eu vou procurar no Google Imagens. Ele aqui. parece até um cadinho. Eu conhecia muito cadinho que eu já usei dentro do laboratório, né? Que a gente usava para macerar algumas coisas, para fazer ali as análises. O crivo, ele é bem parecido, só que ele é utilizado para separar metais. Por exemplo, né, o ouro ele é aquecido e aí o que sobra ali, ou a prata, a escória. Então a gente tem que colocar ali no crivo de Deus, né? Separar o que não presta para a gente poder realmente reter o que é bom. O crivo seria uma espécie de uma peneira? Sim.
Tem É. uns que ele é mais compridinho. É porque é isso, não é isso daqui não. O crivo, o que eu dito aqui para poder colocar uma imagem ali para os irmãos verem? Põe crivo metal. Crivo metal, vamos lá. Quero mostrar para os irmãos o crivo de que ela está falando aqui. Vamos ver se a gente vai achar. Mas basicamente é uma peneira, né? Sim. Seria uma peneira. Qual que é a função do crivo? Crivo, desculpa, repete por favor a função dele. Ou o cadinho, né? Que eu acho que é mais conhecido, que aquece um... seria cadinho. Coloquei crivo, é o cadinho, na realidade. É esse daqui. Que ele serve para separar ali o metal, né? Para poder... ele é aquecido. Certo. E aí a pessoa consegue separar o metal ali, né, a prata, por exemplo, e a escória, o que sobra ali do material, né? Então consegue purificar na realidade. Aquilo na tela então é um cadinho, é o que você está falando. Isso. Perfeito. Só para ilustrar aqui, para clarear a nossa mente, porque eu mesmo não conhecia. O crivo é peneira mesmo, eu acabei confundindo, é o cadinho. O crivo é a peneira. Beleza, vamos prosseguir então. Respondida. A gente não pode desprezar. Devemos crer mesmo, porque senão teremos consequências, porque os profetas falam da parte de Deus. Quer fazer mais algum comentário ou pode prosseguir? Eu marquei mais um versículo aqui. Fica à Se quiser vontade. colocar, 2 Pedro 1, verso 21. No momento que você quiser ler, já está ali na tela, você pode ler. Então, que por meio dele... eu estou lendo a primeira, desculpa. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, nada foi... eu de repente vim aqui e falei, vai ter que fazer assim, assim, assado, vamos mudar a cor da igreja, vamos colocar todo mundo, homem de um lado e mulher do outro, criança na frente, velha atrás. Não é da vontade humana e muito menos da cabeça. A gente aqui, né, a Bíblia fala, não é a gente que está falando, né, que foram homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você está cutucando uma determinada denominação aí, não está não? Homens para um lado, mulher para o outro. Eu conheço uma denominação que faz isso. Não, só citei um exemplo, porque a nossa não faz, né? Então, de repente, eu chego lá e falo assim, não, vamos separar tudo, Sim. na frente, na trás, de um lado, do outro, ninguém não se faz- conversa, ninguém se toca. Biblicamente falando, não tem base. Não tem base. Separação de homens e mulheres. Talvez por algum motivo específico da denominação eles fazem isso, mas não é movido pelo Espírito Santo, pelo que a gente acabou de ler aqui, né? Tem que ser movido da parte de Deus. Enfim, vamos prosseguir porque eu não estou aqui para causar contenda. Pelo contrário, estamos aqui para aprender, para ampliar o nosso horizonte aqui, baseado unicamente pela Bíblia Sagrada, ok? Mais algum? Pode prosseguir. Pergunta número 5. A gente vai conseguir fechar em tempo recorde. Depende, né? Do tempo que você vai gastar na última pergunta. Existe uma igreja que tem o verdadeiro dom de profecia? Uma placa de igreja ou não? O que a Bíblia diz? Qual a igreja possui o verdadeiro dom de profecia? Que nem eu falei no começo da live. Eu não sei se eu falei isso, mas se eu falei, me corrija, por favor. Essa questão do dom de profecia, ela não é tão amplamente divulgada, espírito de profecia no caso, né? Não é tão falado assim em outras denominações. A nossa é um pilar. O espírito de profecia é um pilar da igreja de 27º dia, e iremos tocar nesse assunto mais para frente. Por quê? Mas eu acho que cabe bem responder essa pergunta agora. Existe uma igreja que possui o verdadeiro dom de profecia? Então, vamos primeiro ver aí Apocalipse 12, verso 17. Se você quiser, eu leio, ou senão você Pode mesma ler. lê. Fica à vontade, eu não quero atrapalhar, não. Pode ler. Irou-se o dragão. Eu quero abrir minha Bíblia, só está aberta no Joel aqui. Eu quero abrir um pouquinho também, vamos lá. Eu não enxergo direito de longe, então tem que ler aqui pertinho. Apocalipse 12, verso 7. 12, 7. 17.
A 17. Está na tela aí para os irmãos lerem, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É uma passagem profética, tem alguns símbolos aí, uma simbologia. Você consegue traduzir para a gente, bem rapidamente, o que é cada palavra aí estranha nesse texto? Agora, né, a gente tem uma tabelinha de conversão profética, né, mas eu vou só citar, não vou me recordar de todas as passagens certinho, Vamos né? lá, dragão. Dragão, tá até ali, tá em Apocalipse 12 mesmo, né, que aí nos versos anteriores, o 7, 8, 9, principalmente o 9, que fala, né, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, dragão é Satanás, né? Mulher. Mulher é traduzida aí como igreja. Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Areia do mar. A areia do mar, aí mar, né? Águas, povos. Povos. Então, meio que está dominando uma grande multidão ali com suas doutrinas. Enfim. Mas aqui no caso, né? Não está falando da outra mulher que a gente tem aí como prostituta ou meretriz, mas o dragão está irado, Satanás está irado com uma igreja bem específica aí que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né? Quantos são os mandamentos de Deus? São 10. Não são 9. Não, até Tiago fala, né, que quem tropeçar em um só é culpado de todos. Por quê? Até em 1 João, deixa eu ver se eu lembro agora certinho, que traz, né, que quem... Agora fugiu da mente a passagem, deixa eu ver aqui. 1 Tiago. Tiago, você tinha falado sobre... Não, eu comentei Tiago. Certo? Enquanto você vai retomando seu pensamento, eu quero ler os 10 mandamentos aqui, tá, irmãos? Está lá em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem lhes darás culto, enfim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, esse já é o terceiro. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre o sábado, que não é esse o propósito hoje. Teremos uma live em novembro falando sobre sábado e falando sobre o domingo também. Vamos pular para o próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, é o quinto. Não matarás ao sexto, não adulterarás ao sétimo, não furtarás ao oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo ao nono, e por último, não cobiçar nada que seja do nosso próximo. Então, são 10 mandamentos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os 10 mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que testemunham de Jesus Cristo como Salvador, que veio aqui, morreu, ressuscitou e tudo mais. Já conseguiu? Só para não passar em branco, né, de Tiago, é Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o que eu falei de 1 João é 1 João 2, verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Então não é um mandamento novo e não é um mandamento que foi dado a Moisés. Desde o princípio. Quando foi o princípio? Desde a criação do mundo, esses mandamentos já existiam. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, né? E está relacionada aí com Apocalipse 14, verso 12, né? Que a gente... Mais claro, impossível. Tem uma passagem lá em Apocalipse 19, 10. A gente não leu? Deixa eu só ver o que É que eu ainda ia falar. Ah, então fica à vontade. Desculpa, não quero atrapalhar seu raciocínio. Pode prosseguir. Já tá, quase passou um pouquinho, mas não tem problema. E aí, Apocalipse 14, verso 12, né? Que repete quase o que a gente acabou de ler. Em Apocalipse 12, verso 7. Fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, né? E aí, quando a gente parte para aí, né, essa ideia do testemunho de Jesus, em Apocalipse mesmo fala o que é o testemunho de Jesus, né? Que aí
é o verso que você ia colocar, Apocalipse Certo. 19, verso 10. Eu estava na dúvida do que era, eu só ia ler, não ia publicar não, viu? Mas agora pode publicar. Apocalipse 19, verso 10. O que diz esse verso antes da gente colocar aqui? O contexto dele é muito bonito, né? O capítulo aí 19, o começo, que fala o júbilo no céu, vem trazendo, né, todo aquele contexto de salvação, quando Jesus voltar, né, e levar os salvos, e até nos versos ali anteriores, o 7, o 8 e o 9, vem trazendo aí, né, que é chegada as bodas do Cordeiro, né, cuja esposa, e aí esposa, voltamos ao termo de mulher, né, a igreja pura de Deus. Quando chegar no verso 10, você fala que eu coloco. Tá bom. A si mesma ela se ataviou, pois foi-lhe dado a vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui, né, traz todo esse contexto de quando Jesus for buscar essa igreja pura, que tem atos de justiça, e a justiça não é própria dela, né, como já foi estudado aí. E aí fala que bem-aventurados vão ser todos esses que vão ser chamados aí as bodas do Cordeiro. E aí entra o verso 10, né? Que aí João, em toda aquela situação da visão, né, ele se prostrou ante aos seus pés para adorá-lo. E aí ele disse, era o anjo, com o anjo que ele estava conversando: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entenderam, irmãos, o título da nossa live agora? Espírito de profecia? Exatamente isso. Esse é o testemunho de Jesus. Acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Ficou bem claro aqui. Quer complementar? Senão a gente já pula para os comentários aqui do pessoal. E é muito bonito nessa questão do testemunho de Jesus. Pelo menos quando entra nessa parte que envolve missão, a gente gosta bastante. Fala a gente, porque eu e o Thiago, né, que a gente está aqui junto. Vocês também, né? Eu vim com a camiseta do Caleb, fazer a propaganda dos Calebs aí. E Jesus falou, né, e sereis minhas testemunhas. Jesus, ele não chama advogados. Advogado é ele, junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo. Ele chama testemunhas. Para quê? Para que a gente possa levar essa mensagem, né? E o testemunho de Jesus, como a gente viu aqui, é o espírito da profecia. E a gente volta em Joel 2, que diz que o Espírito Santo será derramado em forma de chuva serôdia, né? De uma forma mais torrencial, que é essa palavra que você usou. E muitos dos nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos terão sonhos, visão, sonhos e tudo mais. Então, é uma profecia antiga que está se cumprindo e vai ser cada vez mais intensa próximo do retorno de Jesus. Então, uma coisa está interligada com a outra. A Bíblia se completa. Posso colocar o comentário dos irmãos aqui? O Tony, ele colocou uma coisa aqui, ó. Quero ler para vocês. Vamos lá. O Tony colocou o seguinte. Primeiro, tem uma pessoa aqui assistindo, tá? Olha só. Lúcia Marinho, conhece? Mari! Pode ser que seja o Adriano, um dos nossos desbravadores, que esteja assistindo. Que eu mandei no grupo dos desbravadores. Usou conta de outra pessoa. Da mãe dele. Então tá certo. Lúcia e toda a família e Adriano. Adriano, bem-vindo à nossa live, viu? Se tiver alguma pergunta, coloca aí. Quantos anos ele tem? 11. 11 anos. Então, 11 anos já está muito esperto. Pode perguntar, tirar dúvida. Pergunta bastante. O Jair Mota, ele perguntou o seguinte, ó. Me perdoe, mas como se classifica profetas menores e profetas maiores? Eu vou dar um pitaco aqui. Não que um profeta seja mais importante que o outro, mas pela relevância da sua mensagem, seria isso? Porque todos falam da parte de Deus, mas pela... eu esqueci a palavra, não vou falar repercussão, mas é outra palavra que sumiu agora da minha mente. Se você puder me ajudar... Pelo, assim, o tamanho da mensagem... Não tamanho, eu entendi. Como se fosse pela repercussão da mensagem. Enquanto a Mariana vai responder, eu vou procurar um sinônimo para a palavra que eu quero. Defina aí profetas maiores e menores, por favor.
Primeiramente, seria ali em relação aos livros deles, né? Pelo menos na última aula que eu assisti a respeito disso, que foi uma aula do professor Rodrigo Silva, ele traz ali a classificação, né, desses profetas maiores e menores, como de acordo com o tamanho dos livros, né? Não pela relevância da sua mensagem. Relevância. Relevância. É relevância. Eu vou até desistir aqui do Mas teclado. tem alguns que trazem, sim, ali Daniel como um dos profetas maiores, né? Por causa, né, das profecias que atingem até os nossos tempos, né? Junto ali Daniel e Apocalipse são profecias que vão até o tempo do fim. Ele preveu, né, praticamente ali desde o reinado de Nabucodonosor até a volta de Jesus, né? Através da estátua, dos animais. Então veio toda essa questão profética. E os outros mesmo que são, a gente até vê na Bíblia, né, são livros bem curtinhos, Sim, Abacuque, Sofonias, Oséias, né, Miqueias, Amós, Jonas, são profetas menores. Então depende muito assim da relevância da mensagem, da extensão, até onde ela foi, da extensão do livro, da quantidade de capítulos escritos, porque tem alguns livros ali de profetas que são gigantescos. Tem outros que tem 1, 2, 3 capítulos já encerra, tanto é que é até difícil achar na Bíblia. Você vai achar assim, pum, já pulou. Então é muito rápido. Então é uma classificação que a gente faz baseado na mensagem, baseado no tamanho do texto, não que um seja maior do que o outro de forma alguma, porque todos são iguais perante Deus. E todos tinham um propósito e a mensagem atingiu o seu propósito ou ainda continua atingindo, né? Ou ainda vai atingir. Por exemplo, Daniel. Daniel foi um profeta que pregou uma mensagem ali que ainda não se cumpriu totalmente, mas a parte que se cumpriu foi precisa. Inclusive eu quero falar para os irmãos, eu já deixo aqui, beleza, Jair? Tá respondidinho certinho? Me dá um ok aí, por favor. Ou não, né? Se você não está contente, pode colocar que você não está contente. Inclusive já pego o gancho do Tony, que ele disse, ó, se possível, comente sobre aqueles que têm medo das palavras das profecias, pois as profecias não são para ocasionar medo, e sim alegria. Realmente, a gente vai ter uma live mais para frente, aí vão até chamar, não que nossos irmãos, não que a Mari não esteja apta de forma alguma, tanto é que eu estou pensando em trocar o Thiago pela Mari, ela vinha aqui mais vezes, que ela fala muito bem, mas eu quero trazer uma pessoa que seja, por exemplo, um teologando, alguém que esteja envolvido intensamente com a questão de profecias, para ele esclarecer, ilustrar melhor essa questão. Vamos ter uma live mais para frente, provavelmente no início do ano que vem, falando sobre profecias, como entender algumas profecias, tabela de conversão, como usar a tabela de conversão para poder entender as profecias. Então, vocês que ficam com medo das profecias, fiquem tranquilos. Igual o Tony disse, não é para dar medo, e sim trazer alegria, pois as profecias apontam para Jesus Cristo. E quando a gente sabe que Jesus Cristo está próximo de retornar, o nosso coração se enche de alegria. Então não tem como ter medo de uma profecia que fale de Jesus. Posso só fazer um comentário? Pode. Antes de você passar aí. Então, até em Apocalipse 1, verso 1, fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Até o nome Apocalipse, né, que traz todo o temor, Apocalipse, aí o povo já pensa em destruição do mundo, aqueles ciborgues voando, né, aquelas coisas muito loucas que Hollywood traz e que não é nada verdade. Então a gente tem aí, né, a revelação de Jesus Cristo. Imagina, tudo que está escrito na Bíblia, até essa questão, como o Denis já adiantou, que vai ter, né, as partes proféticas mais detalhadas aí, Deus deu dessa forma, de uma forma com que lessem e não entendessem, que foi proposital, para quê? Para que pessoas, né, usadas aí pelo inimigo não destruíssem totalmente a palavra dele. A gente vê, né, a parte da Idade Média, toda a perseguição que houve aos cristãos. Até no meu ano bíblico, hoje mesmo eu estava comentando com a minha mãe que Paulo, né, ele foi morto. Por ser cidadão romano, ele não foi torturado, ele foi decapitado. Mas Nero, que era o César da época, ele perseguia intensamente os cristãos, porque ele tinha ódio da palavra
de Cristo. Ele não gostava das pessoas que assumiram essa nova fé. E no final vai ter isso de novo. E a Bíblia, ela traz isso para a gente, né? Que vai chegar um momento em que as pessoas vão odiar aqueles que professam ser cristãos. E tudo isso foi revelado para a gente de uma forma que, né, tá lendo ali dragão, a besta que surge do mar, da terra, um animal terrível espantoso, 7 cabeças, 10 chifres, umas coisas muito assim que a gente fala louca. Dá né? medo, assim. Dá quem medo. A gente tem medo daquilo que não é entende, desconhecido, que é desconhecido, né? é normal. Então Deus se utilizou, né, dessas artimanhas, né, dessa didática para poder preservar a palavra dele. E até a gente comentou, né, sobre Daniel, no capítulo 12, verso 1, ele fala assim, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, né? Amém. E aí Daniel ficou muito desesperado com todas essas palavras, mas o anjo, né, através de Deus falando com ele, encerra, não se preocupe, isso daí é para o tempo do fim. E por isso que a importância da gente estudar as profecias também, conhecer qual que vai ser a nossa história, porque a gente conhecendo o passado, como a gente viu na lição essa semana, né, a gente é conduzido de uma melhor forma ao futuro, porque a gente vê como Deus conduziu, como Deus cuidou, e Ele continua cuidando da gente. E conhecendo, né, a nossa origem, nossa história, a gente tem noção, né, de todo o cuidado de Deus, e é o que ajuda a formar também nossas ideias, nossas concepções e nosso caráter. A lição que a Mariana comentou aqui... Não tem porque pedir desculpa. A lição que a Mariana comentou é um guia de estudos que nós temos em nossa igreja chamado Lição da Escola Sabatina. Que nem a gente estudou como Deus tem guiado o seu povo no passado e tudo mais, é porque a gente está estudando o livro de Deuteronômio. Então, cada dia a gente estuda um pouquinho do livro e aí, a cada 3 meses trocamos de lição. Então, se você tem interesse em saber mais a respeito da lição da Escola Sabatina, pergunte aí como que eu faço para poder adquirir uma lição. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso com mais calma em uma próxima live, porque a gente precisa partir para a 6ª e última pergunta. Quer falar mais alguma coisa? Não? Irmãos, deixa aí na tela de vocês o nosso QR Code, tá? Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, quer estudar a Bíblia, quer conhecer a nossa igreja, ou quer simplesmente entrar em contato para poder falar qualquer outro tipo de coisa relacionado com o estudo que nós estamos fazendo e com outros que virão mais para frente, não tenha medo de apontar o seu celular aí nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. Se você estiver assistindo pela televisão ou pelo computador, basta você pegar sua câmera ou um leitor de código de barras, apontar, você será redirecionado ao nosso site, onde vai ter um botão vermelho bem grande, Quero Estudar a Bíblia. Clique ali que você vai entrar em contato com alguém no WhatsApp e você será esclarecido sobre como estudar a Bíblia. Se você vai receber o estudo, se você quiser, de prontidão, a gente já vai enviar um estudo para você, a gente vai estudar junto. Se você quiser alguém para conversar simplesmente, porque você está passando por algum problema relacionado à igreja ou qualquer outra coisa, nosso contato, esse QR Code, não é apenas para estudos bíblicos, é para a gente ter um relacionamento mais próximo e poder te ajudar em sua vida espiritual. Então, não tenha medo, aponte seu celular nesse QR Code e teremos o maior prazer em dar esse auxílio, essa ajuda para você. Mas se você quiser estudar a Bíblia, que é o nosso foco principal, tá aí o nosso QR Code, não tenha medo, tá? Leia aí, entre em contato com a gente, clique em Quero Estudar a Bíblia no link que vai abrir, lendo esse QR Code, e entraremos em contato, pode ter certeza. Vou deixar esse banner aí um pouquinho na tela por mais tempo, né? E a gente vai partir para a 6ª e última pergunta. Mariana, agora iremos falar sobre uma mulher especificamente. Uma mulher chamada Ellen Gold White, mais conhecida como Ellen White. E no nosso meio, ela até ganha nomes mais carinhosos, como Irmã White, Tia White, mas é uma mulher que viveu no século XIX, certo? 1800 e bolinha. Ela foi uma das... Eu não vou responder não, vou deixar você falar, tá bom? Mas essa mulher parece que teve uma participação muito
importante na nossa igreja. Não somente na nossa igreja, mas no mundo de forma geral. Ela morreu em 1915, se eu não me engano, né? 1915, faz um tempinho já. Faz 106 anos que ela morreu, daqui a pouco vai fazer 107, faz um tempinho. Então fala para mim, quem que é Ellen White? A pergunta aqui é bem complexa e bem grande. Antes de ler a pergunta complexa aqui, Jair agradecendo, vamos lá. Valeu pela resposta, obrigado. E o Tony, muito esclarecedor, ok? Então os dois agradecendo. Deixa eu ver se tem mais alguém, porque a gente vai entrar nessa pergunta e provavelmente a gente não vai... a Brenda está assistindo a gente pelo Instagram. Brenda, seja muito bem-vinda, tá? Mande sua pergunta aí, se tiver dúvida, tá bom? São essas as pessoas. No Facebook, por enquanto mais ninguém comentou. Fechou. Então vamos voltar então para a nossa última questão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seu âmbito mundial, crê no ministério profético da escritora norte-americana Ellen Gold White. Quem é essa mulher? Qual é a sua história e seu envolvimento com a Igreja Adventista? Por que seus escritos são considerados inspiradores? Faltou um E e um S aqui. Por que seus escritos são considerados inspiradores por muitos cristãos, incluindo não adventistas? Porque tem muita gente que tem a história transformada por um livro de Ellen White. Seus escritos extra-bíblicos, porque eles não estão na Bíblia, estão fora. Esses escritos, eles substituem as verdades bíblicas? Quais são os seus ensinos? E como saber se eles são verdadeiros? É uma pergunta bem grande. Agora você vai meio que fazer um monólogo, um ajuntamento de informações aí, um punhado. Tem outro nome que diz, né? Enfim, eu não sou... Você vai falar aqui pra gente um pouquinho sobre Ellen White. Fica à vontade. Primeiramente, né? Eu marquei aqui uma citação que traz também no comentário bíblico adventista, né? Que nós, como adventistas do sétimo dia, a gente tem em mente plenamente o princípio da reforma. O que foi a reforma? Lá, aqueles cristãos que saíram de dentro, né, da igreja mãe, que até então era a Igreja Apostólica Romana, né, que foi a igreja desde lá do princípio, um pouco depois da época dos apóstolos, que aí teve algumas doutrinas que foram acrescentadas dentro dessa igreja, e aí alguns homens ali inspirados também por Deus, como os valdenses, Martinho Lutero, né, que é bastante conhecido, Wycliffe, John Hus, que acabaram vendo alguns pontos nos quais eles não concordavam plenamente. Por quê? Eles estudavam a Bíblia. Então, a reforma trouxe essa crença da sola escritura, né? Nós cremos absolutamente somente na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé. Até aqui eu coloquei que a Bíblia ela é o seu próprio intérprete e ela sozinha se interpreta. Então, antes de falar, né, de Ellen White, a gente pode abrir em Isaías 28, verso 10. O fato dela se interpretar, a gente viu isso acontecendo aqui. Sim. A gente citou Joel, depois a gente citamos várias passagens, terminamos com Apocalipse, que falava exatamente aquilo que o Joel estava dizendo. Então, Isaías 28, 10. 28, verso 10. Na tela. Então, diz assim, né? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, a gente, né? Para eu saber o que é dragão, uns versos acima falava, para eu saber o que é água, né? Em alguns outros versos traz ali povos. Então, a gente começa a buscar essa interpretação dentro da própria Bíblia. E não é de fora. Por que eu digo isso? Que muita gente fala, a Igreja Adventista acredita em Ellen White e segue o que ela fala. Não, a gente não segue o que ela fala. A gente acredita e concorda que ela é uma profetisa, né? Embora a gente vai ver aqui que ela não se considerava como tal.
ela acreditava plenamente na Escritura. E o que aconteceu? Algumas mensagens, sim, ela precisou dar, porque, infelizmente, nós, como seres humanos, é muito mais fácil pegar as coisas mastigadas do que a gente estudar por si só, né? Então, Deus permitiu com que ela escrevesse muitos livros para facilitar a nossa compreensão da Bíblia. Até eu coloquei aqui como um lembretezinho, é como se fosse crianças quando estão aprendendo, né? Que envolve muito nosso amadurecimento também espiritual. A gente vê muito com os desbravadores, né? Tem coisas que a gente fala, eles não compreendem muito bem. Por quê? Porque ainda não chegou na idade deles. É a mesma coisa se eu pegar uma criança de 7 anos e querer ensinar para ela física. Ela não vai entender. Ou ensinar ali geometria plana, geometria espacial, não está ainda, né, no amadurecimento dela ali cognitivo. E a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Né, no começo, né, até Paulo cita, quando vocês eram novos na fé, bebiam um leitinho espiritual. Né? Depois vai começar a se alimentar com uma comida mais sólida, porque era bebês, e vai crescendo. E a gente tem essa questão do amadurecimento. Perfeito. E até aí, né, entrando na história de Ellen White, você já comentou um pouquinho, né? Antes de Ellen White, ela era Ellen Armon, né, com os nomes dos pais dela. Ela nasceu em novembro de 1827 e com 9 anos de idade, ela voltando da escola junto com a irmã dela, ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth, ela levou uma pedrada no nariz de uma menina de 13 anos que não gostava muito dela. E até aí eu fiquei pensando, né, o inimigo, ele tenta, ele sabe, né, provavelmente, porque além de Deus, né, ter ali um caminho traçado para a gente, o inimigo também traça um caminho para a gente. Sim. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes a gente fala assim, não é predestinação, muito pelo contrário. Deus nos dá o livre-arbítrio para poder escolher, só que o inimigo não dá esse livre-arbítrio, né? Ele é como um ladrão, ele invade. O inimigo, ele tem milênios de experiência. Do mesmo jeito que Deus traça, ele reconhece o potencial de cada pessoa. E imagine, ele observando, provavelmente, né, ela não fala isso, eu fiquei ali pensando com os meus botões, e aconteceu esse incidente. Só que mesmo em meio à dificuldade, Deus usou ela de forma maravilhosa, porque ela ficou debilitada, ela não conseguiu terminar a escola. Quantos anos ela estudou? 3 anos. Apenas 3 anos. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta. Pode continuar. Até aqui, cadê? E aí, né, ela ficou debilitada fisicamente também. Ela sofria desmaios, ela ficou numa condição bem difícil. E aí os pais dela e ela, né, toda a família, eles eram metodistas. Eles tinham conhecimento da palavra, mas não plenamente, né, da forma com que depois foi acontecendo. E aí, um senhor, se eu não me engano, foi em 1840, Guilherme Miller, ele apresentou a mensagem, né, da justificação pela fé. E aí começou a trazer a mensagem da volta de Jesus, e infelizmente eles marcaram uma data. Sim. Essa data final foi precisamente, se eu não me engano, 22 de outubro de 1844. Sim. Que foi noticiado em jornais do mundo inteiro como o grande desapontamento. Sim. Falaram que Jesus ia voltar, não voltou. Prossiga. E até então, né, de forma organizada, ainda não existia a Igreja Adventista. A partir daí, então, que começou, como a gente fala, né, que em 1844 se cumpriu ali uma das maiores profecias, né, que tem na Bíblia, a maior, né, na realidade, em relação a tempo, né, as 2.300 tardes e manhãs. E aí começou, a partir de um movimento profético, esse povo foi levantado. E Ellen White tinha apenas 17 anos, então ela ainda era uma criança. Novinha. Ela era novinha, né? Muita gente fala, mas é tão novinha, criança não entende. Entende muito bem. E como entende? Porque Deus usa tanto jovens quanto velhos. A gente viu vossos filhos, ela não fala que tipo de filho que ia profetizar. E aqui, no caso, né, ela era uma garota. Então, um mês após o seu 17º aniversário, até anotei aqui, em dezembro de 1844, Ellen White recebeu a sua primeira visão. Então, aí começou o ministério profético de Ellen White. Os profetas recebiam visão no passado, nos tempos bíblicos? Sim, recebiam. Só para visões, claro. Sonhos, ela também tinha sonhos, né? Mas na maioria dos casos eram visões.
Quantas visões ao longo da vida ela teve? Pelo que eu sei, ela teve mais de 2.000 visões. Mas o aqui eu número tenho preciso, você sabe? Isso é certeza, ela teve mais de 2.000 visões. O número preciso eu não tenho. Bom, aqui só está o material que ela escreveu, que aí consta aí de mais de 80 livros, 200 folhetos e panfletos e 4.600 artigos e periódicos, e mais outras 60.000 páginas. Aqui certinho quantas visões. Eu já acho isso para você agora. É cerca de 2.000, é isso mesmo, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. Isso está no nosso site oficial, 2.000 sonhos e visões. E eu tinha uma outra informação que traduzido para o português, cerca de 80, 90 livros, mas ao todo deu 150 livros na linguagem original, em inglês, sim, provavelmente. Então ela escreveu, para nós chegou uma boa parte, mas foi muito maior. A gente tem 66 livros, né? Traduzidos para o português eu não sei quantos tem. Existe uma coleção nossa, irmãos, posso contar aqui antes de você contar? Eu guardo com muito carinho esses livros, a gente costuma ler de vez em quando, a gente já leu todos e às vezes pega umas passagens. Serviço Cristão, esses famosos livros vermelhinhos, né? Serviço Cristão de Ellen White. Conselhos sobre escola sabatina, que é algo que tem na nossa igreja, que é como se fosse uma escola dominical, só que acontece aos sábados. Ela dá instruções sobre como que deve acontecer esse estudo que a gente faz aos sábados de manhã. Esse livro aqui é maravilhoso. Mensagens aos jovens. Isso daqui todo jovem deveria ler. Isso daqui vale ouro, esse livro aqui. Não o livro, mas o conteúdo dele, né? Faz muita diferença também. Eu li, eu acho que eu tinha 16 anos a primeira vez que eu tive contato com esse livro, Mensagem aos Jovens. Faz muita diferença na vida. Rebeldia de adolescente, não mais. Esse daqui, ó, para quem é casado, para quem constituiu uma família, o lar adventista. Você não precisa ser adventista para poder ler esse livro, tá? Você pode ler que os ensinos que tem aqui é para qualquer família cristã, qualquer uma. E tem outra coleção também, que às vezes a nossa igreja lança coleções de livros, e esse daqui é a série Conflito. Aqui. Tá certo ou tá errado? Tá certo. A série Conflito, gente. Você quer falar sobre a série Conflito ou não? Posso apresentar? Irmãos, o grande conflito, na linguagem de hoje, recebeu um novo título, Os Resgatados. Atos dos Apóstolos, Os Embaixadores. O Desejado de Todas as Nações. Esse livro aqui fez diferença na vida de muita gente. O Libertador. Profetas e Reis, Os Ungidos. E Patriarcas e Profetas, Os Escolhidos. São novos títulos, mas a essência da mensagem é a mesma. É uma versão mais condensada, uma linguagem atualizada. Esses livros, irmãos, essa série de 5 livros foi referente a uma única visão que ela teve, não foi? Pelo que eu sei, ela teve uma visão específica e ela escreveu uma série de livros a partir dessa visão, inclusive aquele caminho estreito e tudo mais. Irmãos, eu não vou falar muito, não vou deixar passar para ela. Depois eu quero dar um pitaco aqui. Vai lá, continua, manda ver. Até eu tinha comentado, né, sobre a primeira visão que ela teve, inclusive, né, sobre a nova terra, sobre, né, ela falou assim, mas cadê, né, essa visão que o Denilson comentou? Cadê os cristãos? Ela não estava vendo onde que eles estão. Aí o anjo falou, olha um pouco mais acima. E eles ali caminhando, né, por um caminho estreito, tortuoso, mas tinha uma luz que vinha de trás e iluminando o caminho desses cristãos. Eles passaram por diversas dificuldades. E aí, ao longo, né, de toda essa visão, ela consegue, né, acompanhando todo o sofrimento, vê a volta de Jesus, vai ao céu, né? Eles são transportados ali numa nuvem, passam pelo mar de vidro, chegam embaixo da árvore da vida. Então ela teve toda essa visão, é uma visão bem longa, né? Bem detalhada, muito bonita. Ela está no livro Primeiros Escritos. Então, eu acho que seria bem interessante, né, essa imagem mesmo. Eu estou achando uma imagem para mostrar para vocês, irmãos, que essa imagem traduz esses 5 livros aqui, praticamente. Sim.
Eu vou colocar uma imagem com uma resolução bem grande, que é uma coisa linda, É linda, lindo de linda. ver. E essa imagem vocês vão ver aí, tá? Só estou deixando ela em tela cheia, tá bom? E eu lembro que quando eu era criança, eu me admirava muito. Eu gostava de olhar essa imagem e falava, nossa, a gente vai andar pelo caminho. E aqueles, né, que infelizmente desistiam, né, murmuravam pelo meio do caminho, eles acabavam caindo. E se não erguesse a mão suplicando a ajuda de Cristo, infelizmente se perderam, muitos pelo meio do caminho. E aí ela teve essa visão, né? Então havia visto o céu, mas ela não deveria permanecer lá, ela queria ficar. Imagina, eu acho que até eu queria ficar. Você está lá no céu vendo as coisas celestes, né? A harmonia celestial na visão, é claro. E aí o anjo falou para ela, não, você não pode ficar. Mas dentro, em pouco tempo, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte, né, que está em 1 Escritos, capítulo 1. Então, se fores fiel, ela, sim, era uma profetisa, ela era cheia do Espírito, Deus concedeu diversos dons ao longo da vida dela, só que ela tinha uma obrigação, permanecer fiel. Se fores fiel, você vai comer do fruto da árvore da vida e vai tomar, né, da água da fonte ali. Mas ela teria que ser fiel. A vida dela deveria ser dedicada a Deus. Assim como nós hoje, né? A gente não está muito diferente. E quanto mais luz a gente recebe, mais informação, mais a gente conhece da palavra de Deus, a responsabilidade é muito maior. Então, ela tinha uma responsabilidade muito grande, embora muitos, né, acabam aí criticando esse ministério profético dela, mas ela tinha que permanecer ali aos pés de Cristo, né? No entanto, que a gente comentou, ela não se considerava uma profetisa, porque ela sabia da condição. Eu acho que ela morria de medo de, em algum momento, se exaltar, falar, mas eu recebi a mensagem de Deus, eu sou aqui a chegada de Deus. Não. Deus, como, né, na história do filho pródigo, o filho que estava junto ao pai, Deus, o pai não se preocupava tanto. A preocupação maior era do filho que não estava junto com ele, porque ele queria trazer esse filho de volta. E com a gente é a mesma coisa. A maior preocupação de Deus é com aqueles que ainda não receberam a mensagem. Então, a gente que conhece, aqueles que estão aprendendo, como às vezes a gente comenta, né? Não é porque você está estudando a Bíblia, pode ser que você esteja entrando aí agora, ouviu esse pedaço, não é porque está estudando a Bíblia que não tem a obrigação de compartilhar aquilo que você está aprendendo, né? Cada passo, né, cada amadurecimento que a gente tem junto com Cristo, a gente tem experiências individuais. E são essas experiências que vão contar como o nosso testemunho aí de Jesus. Até eu coloquei aqui também, né, que muitas vezes ela foi taxada de fanática, intrometida e impostora. Ela não passou assim tão bem em alguns aspectos, né? As pessoas naquela época já criticavam ela, já, né, acabavam brigando aí com ela. Só que sempre ela era comissionada por Deus para transmitir uma mensagem. Ela o fazia fielmente. Era também uma poderosa mulher de oração. Então aí já tem, né, uma chave. Ela mesma, em algum dos livros dela, no Caminho a Cristo, ela fala, né, que a oração é ao abrir do coração ali, né, falar com Deus como se fosse um amigo, é o respirar da alma. Respirar da alma. Se a gente faz isso, né, para continuar vivendo, para viver espiritualmente, a gente tem que orar também. Posso falar? Eu quero fazer um comentário. Uma mulher, antes de qualquer coisa, aqui a igreja adventista não idolatra Ellen White. E se estiver idolatrando, está errado. Porque ela foi uma mulher iluminada por Deus, ela mesma se considera uma luz menor, que aponta para uma luz maior. Em um de seus livros está escrito isso, inclusive, não com essas palavras, mais ou menos isso. Os escritos dela direcionam as pessoas à Bíblia Sagrada. Os escritos dela, ela mesma diz que não devem ser uma substituição à Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada prevalece como sendo a nossa norma de fé e deve ser a sua norma de fé também. Podemos utilizar, sim, livros de pessoas inspiradas por Deus para poder ter mais qualidade de vida, para poder ter uma família mais reunida, uma família mais unida, né?
podemos usar escritos inspirados para poder ter uma melhor saúde, podemos usar escritos inspirados para poder saber gerenciar melhor a nossa vida financeira. Enfim, qualquer pessoa que apresente uma mensagem da parte de Deus, que essa mensagem não entre em detrimento com a Bíblia, com os ensinos da Bíblia, e que essa mensagem edifique a nossa vida, principalmente a espiritual, pode ser considerada uma profeta sim, porque é um mensageiro de Deus. Nós consideramos Ellen White como uma profetisa, mas ela não é maior do que Cristo e nunca será. Pelo contrário, ela foi uma serva, foi um exemplo, e se Deus agiu através de uma mulher que tinha apenas 3 anos de escolaridade, e ela escreveu livros e mais livros. Irmãos, não é livro com uma linguagem didática, não. Se você pegar o cru dela, sem essa linguagem traduzida na forma como, sabe, uma linguagem traduzida de uma forma que a gente consiga entender mais facilmente hoje, nos tempos atuais, se você pegar os livros mais antigos, que foi o que traduzido ao pé da letra do inglês para o português, você vai ver que a mulher escrevia de uma forma muito complexa. Ela era extremamente culta ao escrever, é uma linguagem muito culta. Como que uma pessoa com 3 anos de escolaridade vai escrever de uma forma tão complexa, de uma forma tão, sabe, como um doutor, como um verdadeiro doutor? Ela não tinha escolaridade nenhuma. Coisas que ela falou há mais de 100 anos atrás, a ciência está revelando hoje que é verdade aquilo que ela disse. Naquele tempo não tinha essa tecnologia, naquele tempo eles não tinham essa sabedoria. Como que essa mulher foi ter sabedoria para escrever tamanhas coisas a respeito de alimentação, principalmente, a respeito do café? O Tony estará conosco numa próxima live falando sobre alimentação. E a gente vai falar muita coisa aqui que os irmãos infelizmente não vão gostar, mas a gente precisa. A gente falou de Ellen White agora justamente para poder abrir espaço para aquilo que o Tony vai falar sobre uma alimentação mais saudável. Ela escreveu coisas a respeito de carne, e quando fala carne de porco, não, carne mesmo, carne vermelha. Ela escreveu coisas a respeito da carne que hoje nas pesquisas científicas comprovam que o uso da carne está matando a gente, infelizmente. O uso de bebidas e tudo mais, coisas que na Bíblia tem uma leve chamada de atenção. Ela exponencia aquilo que está na Bíblia de uma forma mais didática, de uma forma mais ampla. Como que uma pessoa, se não for inspirada por Deus, vai ter tamanha sabedoria, tamanho entendimento? Essa mulher não tem outra resposta. Ela realmente foi inspirada por Deus. Posso comentar? Tá bom? E você falou isso, eu tinha anotado e eu acabei pulando e nem vi na realidade. Mas eu tinha, feito ali um tópicozinho falando a respeito disso, Mas já puxando desde lá de trás, quando Deus deu as leis de saúde em Levíticos, Imagina, Moisés não entendia nada, não tinha nem médico naquela época, Assim como hoje. Na arte egípcia era um pouquinho mais avançada nesses quesitos, mas não tinha laboratórios, não tinha microscópios que conseguiam ter tanta precisão, equipamentos aí para fazer exames e conseguir diagnosticar doenças, por exemplo. E até eu anotei o ponto da circuncisão. Em que dia que tinha que ser circuncidado? 8º dia. 8º dia. E a ciência depois, mais à frente, comprovou que esse é o dia em que o bebê, pelo menos ele está ali com a taxa de coagulação, que é o que forma aquela casquinha quando a gente se machuca, está em alta. Então, Deus falou no 8º dia. Por quê? Porque antes pode haver sangramento. E às vezes até hemorragia. Então, Deus sabendo, ele sendo o autor da nossa Gênese, como fala algumas pessoas, ele sabia como funcionava, sabe como funciona o nosso corpo e deu essa orientação. E de igual forma ele fez com Ellen White. E até você está falando que ela não teve muito estudo, e escreveu aí de forma eloquente. Em Atos, capítulo 4, verso 13, fala uma coisa parecida também. Quando Pedro e João eles estavam no templo, eles curaram um homem, que ele falou assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Os sacerdotes principais, os fariseus, ficaram muito irritados com eles e quiseram prendê-los. E eles foram presos e foram colocados diante do Sinédrio. E imagina, eles lembravam de Pedro. João entrou junto com Jesus, arrumou um lugarzinho para Pedro, e Pedro fez o quê? Negou Jesus,
e com medo fugiu. Aí eles falavam, pegamos de novo esses dois, principalmente aquele Pedro, né? E aí quando ele foi lá perante o Sinédrio, olha o que diz o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, eles eram incultos e iletrados e eles falavam ali de forma, né, fluente, com intrepidez. E eu fico imaginando que a Ellen White foi da mesma forma, né? Deus permitiu que ela não tivesse estudo, acontecesse todas aquelas situações na vida dela, principalmente atingindo a saúde. Por quê? Porque aí ela teria mais aí... dependência de Deus. Sim. E aí ela podia falar, não, realmente, ó, eu estou aqui, Deus está me sustentando, eu não tenho conhecimento nenhum, eu não fui para nenhuma outra faculdade, né, para nenhuma faculdade na realidade, e Deus concedeu todas aquelas orientações que a gente usa até hoje, né? Sim. E muitas delas, né, eu assisti um testemunho, estou com alguns meses, depois eu posso até te encaminhar, se colocar, né, mandar para o pessoal, que uma médica da Unicamp, ela usa o tratamento que tem ali dentro de conselhos sobre regime alimentar. Livro escrito por E Ellen ela White. não é adventista. E quem deu o testemunho, né, foi a esposa de um pastor adventista. E quando essa esposa do pastor falou assim, eu sou adventista, ela falou, você tem o livro e não faz? Chamada de atenção. Foi uma chamada Uma de atenção. de orelha. Então a gente vê aí, né, a misericórdia de Deus. Uma mulher que não tinha nenhum tipo de estudo, né, aparentemente não ia dar nada na vida. Deus usou ela aí grandemente. Acho que podemos partir para a reta final, não podemos? Sim. Nesse momento, Mariana, eu gostaria que você dissesse aos irmãos uma palavra assim, que falasse ao coração deles. Nós estudamos a respeito do espírito de profecia. E no final nós vimos aqui sobre Ellen White, uma mulher iletrada, podemos dizer assim, que tinha pouca escolaridade, um Pedro na vida, né? Mas Deus a capacitou e sua mensagem, embora ela tenha morrido há mais de 100 anos atrás, sua mensagem continua chegando a gente até hoje. Não somente em adventistas, mas em muitos não adventistas, que inclusive puxam a nossa orelha. Qual que é a mensagem que você quer dar para os irmãos nessa tarde de sábado a respeito de tudo isso que a gente aprendeu hoje? Eu até esqueci também, né, de mostrar aqui os livros. Pode mostrar. Que a gente tem aqui algumas mensagens, não só diretamente dela, né, mas pessoas que também usaram algumas citações dela, foram inspirados aí para trazer, né, orientações para a gente. Então, nós, né, como adventistas, nós cremos plenamente, sim, na palavra de Deus, na Escritura. Nós acreditamos numa verdade para o nosso tempo, né, a verdade presente, a verdade para o tempo do fim. Que Jesus está voltando, né, em Apocalipse traz ali as 3 mensagens angélicas e sempre convidando a gente, né, a questão de adoração está muito em jogo. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo, mas é difícil. Pela gente mesma a gente não consegue, pode ter certeza. A gente só vai conseguir por meio da graça, né, restauradora de Cristo. E isso é muito importante para a nossa vida, a gente tem que buscar a comunhão. O que a gente pode fazer, Deus realmente não vai fazer, a gente tem que tirar a pedra. Né? Assim como na ressurreição de Lázaro, Cristo pediu, remova a pedra, e depois ele fez o milagre, a gente tem que tirar a pedra de tropeço que traz aí na nossa vida. E até aqui, né, só para encerrar essa parte dos escritos, né, de Ellen White, que ela fala assim, que aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido de conformidade com a sua fé. Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que, por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Por sua falta de consagração e piedade, e por deixarem de alcançar uma norma religiosa elevada, levaram outras almas a contentarem-se com a sua posição. Então, muitas vezes, né, a gente não está aí dando o testemunho devido. A gente não está vivendo. E aí a nossa missão aqui, sendo profeta ou não, é ser testemunha de Jesus.
E aí, para finalizar, fala assim, que Jesus é o único modelo verdadeiro. Está em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 68 e 69, que é um livro aí de Ellen White, né? Então, Jesus é o nosso único modelo verdadeiro. Não tem outra regra de fé senão a Bíblia, e não tem outro caminho para sermos salvos senão por Jesus. Amém. Você crê nisso? Nós cremos. Então, que essa certeza habite no seu coração. Curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, imensamente por mais uma classe bíblica. Hoje aprendemos que o Senhor usa pessoas simples, pessoas sem estudos, pessoas que se entregam nas suas mãos para fazer a tua santa vontade. Do mesmo jeito que Deus agiu, que o Senhor agiu, aliás, por meio dos profetas do passado, profetas bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento, do mesmo jeito que o Senhor agiu em Martinho Lutero, Hus e tantos outros que se entregaram, que entregaram a vida para poder pregar o Evangelho, para poder falar do amor de Cristo. O Senhor também agiu por meio de Ellen White, que nós acreditamos que foi uma mulher inspirada por Ti e que trouxe mensagens relevantes, sendo a autora mais traduzida de todos os tempos da literatura. Essa mensagem chegou a gente até hoje e tenho certeza que o Senhor quer nos usar também, porque em Joel 2 diz que nossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, terão visões, e nós estamos convictos, Pai, de que esse momento está chegando, porque o Senhor Jesus está voltando e a chuva serôdia será derramada. Use a gente para que a mensagem do Evangelho esteja pregada a maior quantidade de pessoas possível e nós vejamos o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não deixe de estudar a Bíblia, porque está escrito. Jesus mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nos vemos em nossa próxima classe bíblica online.